5 jogos, 0 gols sofridos, 0. A Espanha construiu a defesa mais perfeita da história recente das Copas, e escolheu o pior momento possível para testar ela de verdade, porque hoje às 16 horas entra em campo o homem mais quente deste Mundial, e o nome dele não é Lamine Yamal. E um detalhe que quase ninguém percebeu, em Copas do Mundo esse confronto está empatado, hoje é o desempate de uma história de 40 anos. Vou ser direto. Eu acho que essa Espanha invicta, segunda do ranking da FIFA, é a seleção mais superestimada dessas quartas. E eu vou provar com números. Nesse vídeo, a trajetória das duas seleções. E uma delas quase caiu na fase de grupos. Lamine Yamal contra Charles de Ketelaere, numa comparação que vai te incomodar. O ranking da FIFA, Espanha em segundo, Bélgica em nono. E por que essa diferença é uma mentira estatística? Um fantasma de 1986. E muito mais. Fica até o final, porque a comparação final muda completamente a leitura desse jogo. E se você gosta de análise sem medo de opinião, já deixa o like e se inscreve no canal. É de graça e dói menos que gol nos acréscimos. O mundo repete que essa Espanha é imbatível. Essa Espanha é impenetrável, que é diferente de imbatível. Os números: 0-0 com Cabo Verde, 4-0 na Arábia Saudita, 1-0 no Uruguai. Primeiro lugar do grupo H. No mata-mata, 3-0 na Áustria, 2 do Oyarzabal e 1 do Porro, e 1-0 em Portugal nas oitavas. Gol do Merino nos acréscimos, no jogo da despedida do Cristiano Ronaldo das Copas. 6 mundiais, 11 gols, lágrimas no fim. 5 jogos, 9 gols feitos, 0 sofrido. O Unai Simon quase não trabalhou em 450 minutos. Você vai me dizer que 0 gols sofridos não significa nada. Significa muito. Mas olha quem não furou a muralha. Cabo Verde, Arábia, Uruguai, Áustria e um Portugal que só finalizou para valer no último suspiro. E tem mais. A Espanha perdeu o Nico Williams, lesão no adutor contra o Uruguai, fora nessa sexta. O plano B pela esquerda não existe mais. Guarda isso que eu volto nesse assunto, quando a gente falar de Yamal. Impenetrável não é imbatível. Repete comigo, porque essa frase volta nesse vídeo. E se a defesa espanhola nunca foi testada, o ataque belga foi. Foi. E o começo dessa história é constrangedor. A Bélgica que você viu em junho não, é a Bélgica que joga a sexta, porque a fase de grupos belga foi humilhante em capítulos. 1-1 com o Egito, 0-0 com o Irã, imprensa pedindo a cabeça do Rudi Garcia. A geração pós-Hazard chamada de novo de eterna promessa. Mas todo mundo tropeça na fase de grupos. Calma. O ponto não é o tropeço, é o tamanho da resposta. Precisando vencer. 5-1 na Nova Zelândia, 2 do Trossard, primeiro lugar roubado do Egito no saldo. Nos 16avos, 3-2 no Senegal. Na prorrogação, em Seattle. E aí veio a noite de 6 de julho. Estados Unidos, donos da casa, oitavas, estádio lotado, 4-1 Bélgica. Não foi zebra. 2,15 de XG. Em 15 finalizações contra 0,67 dos americanos. O Rudi Garcia engoliu o Pochettino taticamente. A Bélgica é aquele carro que engasga na manhã fria. Você já quer chamar o guincho. E quando esquenta, anda mais que todo mundo. Egito e Irã foram o motor frio. Estados Unidos foi o motor a 120. Porém, a Bélgica perdeu o Amadou Onana. Ligamento cruzado rompido, fora da Copa. Guarda esse buraco no meio-campo que ele volta no xadrez tático. De um lado, uma muralha nunca testada. Do outro, um ataque que fez 4 no anfitrião de Copa. E o personagem que transformou essa Bélgica passou a fase de grupos em branco. Charles de Ketelaere chega a essa quarta como o atacante mais em forma do planeta. Reconstrói a noite comigo, 9 minutos. Raskin acha o passe, de Ketelaere aparece do nada e empurra para o gol. Os Estados Unidos empatam. E 56 segundos depois, 56 segundos. E de cabeça no cruzamento do Trossard e recoloca a Bélgica na frente. Depois rouba a bola do goleiro Matt Freese e serve o Van Aken para o terceiro. 2 gols, uma assistência. Man of the Match. E o recorde. Primeiro belga desde 1966 a participar de 3 gols num único jogo de Copa ou Euro. Nem Hazard, nem De Bruyne, nem Lukaku. Ah, mas foi um jogo bom, justo. Só que olha o jogador que ele virou. Aos 25, na Atalanta, o Gasperini transformou o menino que fracassou no Milan num atacante completo. Pivô, garçom, finalizador. É o vinho ridicularizado na colheita errada. Em 2022, no Catar, era a decepção da Bélgica. 4 anos depois é o motivo de ela estar viva. E se essa análise já te deu munição pro grupo da resenha, o like custa 1 segundo. Segue o jogo. Porque do outro lado tem um garoto de 18 anos com a braçadeira de melhor do mundo em potencial, devendo nessa Copa. Antes que você quebre o celular, eu acho o Yamal um talento geracional. O problema não é o talento, é a conta que a Espanha paga por depender dele. Os números frios. 1 gol nessa Copa. Histórico, aliás. Abriu 4-0 na Arábia Saudita e virou o segundo jogador com 18 anos ou menos a marcar gol de abertura em Copa desde Pelé, em 1958. Só que ele foi o espanhol que mais finalizou contra a Arábia, 5. Contra a Áustria, 6. E contra Portugal, 3. 14 finalizações, 1 gol. Mas ele atrai 2 marcadores e liberta os outros. Verdade. Yamal é o imã. Oyarzabal, Merino e Olmo são o metal.
Mas lembra do que eu pedi para guardar no início? Sem Nico Williams do outro lado, a Bélgica pode dobrar ou triplicar a marcação no Yamal sem sangrar na esquerda. O imã perde a graça com 3 pedaços de metal em cima, e o fator que nenhum XG mede. O menino faz 19 anos no dia 13, 3 dias depois do jogo. Passa e ele joga a semifinal de Copa na semana do aniversário. Cai. E o presente é o voo de volta para Barcelona. Impenetrável não é imbatível. E protagonista não é decisivo. Segunda variação do mantra. Agora a comparação que dá nome a essa análise. Yamal contra De Ketelaere. Número contra número. Nesse recorte de Copa, De Ketelaere vence o duelo. E não é opinião, é aritmética. Yamal, 1 gol e participação no gol do Olmo. De Ketelaere, 2 gols e uma assistência num único jogo, coisa que nenhum belga fazia desde 1966. Yamal vem de 3 jogos em branco. De Ketelaere vem da melhor atuação da carreira. Yamal joga cercado. De Ketelaere joga solto, com Lukaku fixando os zagueiros e Trossard orbitando. Yamal, 18 anos, carrega o peso de próximo melhor do mundo. De Ketelaere, 25 anos, já morreu e ressuscitou. Fracassou no Milan, renasceu na Atalanta e joga sem mochila. Se o Yamal tivesse os números do De Ketelaere, a imprensa espanhola já teria cunhado a bola de ouro dele. O jogador é julgado pela camisa, não pelo desempenho. Atenção, eu não estou dizendo que o De Ketelaere é melhor que o Yamal. Em talento puro, o Yamal está num universo à parte. O que eu digo é mais incômodo. Sexta, às 16 horas, o jogador mais perigoso em campo veste o vermelho. Da Bélgica. Forma vence fama. Terceira vez que repito. Porque a história das Copas é um cemitério de favoritos que confiaram na fama. E por falar em fama, tem um número de 7 posições que o mundo usa para cravar esse jogo. Usar ranking da FIFA para prever mata-mata é o erro da análise de futebol. No ranking de 11 de junho de 2026, a Espanha é a segunda do mundo, a Bélgica a nona, 7 degraus. E a conta de padaria diz, segundo elimina nono. Não, por 3 motivos. 1. O ranking é fotografia do passado. Soma anos de amistoso, eliminatória, Liga das Nações. Mede o que você foi, não o que você é, em julho de 2026. 2. A própria Copa já desmentiu a foto. Depois das oitavas, a Bélgica foi destaque de subida no ranking atualizado. O ranking corre atrás do campo, nunca na frente. 3. Em jogo único, ranking não marca gol, não bate pênalti. Hierarquia importa na média de 100 jogos. Em 90 minutos de quarta de final, o que importa é forma, desfalque e momento. E nesses 3 critérios a régua está muito mais equilibrada do que 7 posições sugerem. Comenta aí, você é do time ranking é balela ou hierarquia se impõe? E se inscreve que essa discussão segue o torneio inteiro. E se 7 posições não te convencem, espera a história falar. Tem um fantasma de 40 anos. Esse confronto tem uma cicatriz que a Espanha nunca fechou, aberta exatamente numa quarta de final de Copa. Puebla, México, 1986, quartas de final, empate, pênaltis, e o goleiro Jean-Marie Pfaff vira lenda. A Bélgica elimina a Espanha e vai à primeira semifinal da sua história. 40 anos depois, o sorteio entrega o mesmo confronto, na mesma fase. Se você não acredita em roteiro no futebol, o futebol acredita por você. A Espanha devolveu em 1990 na fase de grupos, e aí está o dado do início. Prometi que voltava. Em Copas, Espanha e Bélgica estão empatadas, uma vitória para cada. Sexta é literalmente o desempate de uma rivalidade de mundiais. No geral, são 22 jogos desde 1921. 12 vitórias espanholas, 5 empates, 5 belgas. Domínio claro no acumulado, mas acumulado é ranking disfarçado. Em jogo único de Copa, deu uma para cada. Em 86, a Espanha também era favorita. Melhor ranqueada, com mais história. Perdeu para um time de momento, organizado, com um herói inesperado. Me diz se essa descrição não veste como luva na Bélgica de hoje, com o herói jogando lá na frente e atendendo por De Ketelaere. A história não se repete, mas rima. Só que a história não escala time. Quem escala são 2 treinadores com problemas seríssimos. O xadrez tático. Esse jogo se decide em 2 buracos. O que o Onana deixou no meio belga e o que o Nico Williams deixou na esquerda espanhola. Bélgica. Sem Onana, o Rudi Garcia perde fisicalidade e proteção. A aposta deve ser a dupla Raskin-Van Aken. Mais técnica, menos músculo. Contra uma Espanha que fatia meio campos, pode ser suicídio. Ou genialidade. Porque com Van Aken solto, a Bélgica ganha o passe entre linhas que achou o De Ketelaere, o jogo inteiro contra os Estados Unidos. Espanha. Sem Nico Williams, o De La Fuente perde quem estica o campo e obriga o adversário a defender os 2 lados. Olmo flutuando por dentro, Oyarzabal de 9. E aí a Bélgica pode empilhar gente em cima do Yamal. A Espanha quer o jogo lento. Posse, paciência, qualquer 1-0 resolve. A Bélgica quer o jogo quebrado. Transição, segunda bola, caos, que foi onde ela fez 4 no anfitrião.
É o dono do relógio contra o ladrão do relógio. Ao meio-dia em Los Angeles, sol de julho a pino. Calor e o plano belga depende de pressing. Anota esse fator clima que quase ninguém colocou na conta. Os 3 cenários possíveis. Esse jogo só tem 3 roteiros, e 2 terminam mal para quem confia cegamente no ranking. O cenário 1. A Espanha impõe 60% de posse. O calor cozinha o pressing belga e lá pelos 70 minutos, Oyarzabal ou Merino, o homem dos acréscimos, resolve. 1-0, sexto clean sheet. É o mais provável? É. Mas mais provável em mata-mata é moeda com peso de 55%. Não certeza. O cenário 2. A Bélgica repete a receita anti-Estados Unidos. Roubada no meio. Transição com Trossard e De Ketelaere nas costas da linha alta. Um gol belga cedo muda tudo. A Espanha nunca esteve atrás no placar nessa Copa. Ninguém sabe como esse time reage tomando gol, o que nunca aconteceu. É a maior incógnita estatística do Mundial. Como se comporta uma muralha depois da primeira rachadura. O cenário 3, de novela. Jogo truncado, prorrogação, pênaltis, o fantasma de Puebla na primeira fileira. A Bélgica já sobreviveu a uma prorrogação nessa Copa, o 3-2 no Senegal, e tem a única vitória por pênaltis desse confronto em mundiais. Se a Espanha tivesse tomado um gol nessa Copa, eu descartaria o cenário 2, mas o 0 absoluto corta pros dois lados. É força e é mistério, time nunca sangrou. Obrigado por ficar até aqui, porque agora eu fecho todas as pontas. A comparação prometida lá no início, coloca lado a lado o último jogo de cada seleção contra adversário de peso. Espanha versus Portugal, 1-0 sofrido, gol nos acréscimos, criação travada. Bélgica versus Estados Unidos, 4-1, 2,15 de XG, atropelo do primeiro ao último minuto. Qual dos dois você teme mais na sexta? O que venceu no detalhe ou o que venceu na demolição? Ranking não entra em campo, fama não entra em campo, forma entra, momento entra. Meu veredito, a Espanha passa. Mas não no placar tranquilo que o mundo espera. Cravo Espanha 2-1 com a muralha furada pela primeira vez na Copa. Gol belga de quem? Dele. De Ketelaere. E cravo mais. Se esse jogo chegar aos 75 minutos empatado, o favoritismo vira. Prorrogação e pênaltis são território belga nesse confronto. E 1986 que o diga. E o Yamal. Sexta é o jogo da vida dele. Cercado sem Nico Williams para dividir a atenção, 3 dias antes de fazer 19 anos. Se decidir esse jogo, a conversa de melhor do mundo começa oficialmente. Se sumir, termina a Copa devendo. E a Espanha, eventualmente campeã, terá sido a de Oyarzabal, Merino e Unai Simon, não a dele. Impenetrável não é imbatível. Protagonista não é decisivo. Ranking não entra em campo. Hoje a gente descobre qual das 3 verdades sobrevive aos 90 minutos. Então é isso. A defesa perfeita contra o homem em chamas. E o meu lado você já sabe. Espanha 2-1, com De Ketelaere quebrando a muralha. Agora eu quero o seu placar. Comenta aí. Espanha ou Bélgica? E quem faz o gol do jogo? Vou fixar o palpite mais ousado que acertar. No próximo vídeo, logo depois do apito final, eu volto para confrontar tudo o que cravei hoje com o que aconteceu em campo. Errou, assume, acertou, cobra, aperta o sino e a gente se vê depois do jogo. Aproveita e veja a análise antes do jogo de ontem entre França e Marrocos ou faz uma maratona com os vídeos da Copa do Mundo aí à direita. Te vejo lá.